A adversidade não constrói o caráter, ela o revela. E aí, beleza? Sou o JNNISHREVE, Vigilante Bodybuilder Pro, Mr. Fala na Cara. Estamos em um ambiente um pouco diferente. Estamos no meu estúdio, pessoal. Estou fazendo algo um pouco diferente hoje. Vou falar direto da cabeça e do coração e deixar as coisas fluírem enquanto dou minha opinião sobre algumas coisas que têm acontecido. Pessoal, vou atualizar vocês rapidamente. Estive ausente por um bom motivo. Acabei de terminar de gravar as últimas cenas da terceira temporada de Os Trades. Tenho sido um ator recorrente em uma série de televisão no Canadá chamada Trades e acabamos de terminar. Agora eles realmente se preparam para partir para Honolulu. Eu e meu irmão, os irmãos Shree, seremos DJs no Enora, em Honolulu. Então, ainda estou nessa, só estou resolvendo algumas coisas antes de ir. Mas eu quero dar minha opinião sobre tantas coisas porque é como se eu já tivesse, mesmo longe, observei bastante. No trailer ou hotel, mesmo trabalhando, acompanhei e ouvi o que estava acontecendo. E isso me fez realmente pensar em coisas que sempre pensei e que sempre estiveram na minha mente sobre essa indústria. Quero apenas desabafar, perguntar algumas coisas e simplesmente ser. E trazer um pouco de consciência para a quantidade esmagadora de inseguranças que estão disfarçadas de homens fortes, com inscritos, seguidores e dinheiro. Então, vocês sabem, tipo, todas as coisas que têm acontecido com... Vocês sabem, Dr. Mike, Mike Gizertil, Jeff Nippard, todos esses caras estão sendo expostos. Eu não tenho problema com o Jeff e não quero ter nenhum. Eu não estou aqui tentando entrar em nenhum tipo de discussão com o Jeff, mas eu conheço o Jeff pessoalmente no sentido de como a gente já interagiu. Ele ia competir este ano e ele me pediu ajuda com algumas poses e eu acho que ele acabou não competindo. Ele tinha outras coisas pra fazer, mas assim, enquanto essas coisas estavam acontecendo com ele, tipo comigo e com ele, e você sabe, com as poses e tal, eu encontrei com ele na Ipuri pra algumas poses, e nós fizemos algumas sessões online. E eu também ajudei o Jeff a posar, tipo quase uma década atrás, literalmente. Enquanto tudo isso acontecia, eu não sabia, mas agora sei tudo que rolava entre ele, Solomon, Mike e tal. É só pra mim. Eu fico, tipo, tem certas coisas que não são mencionadas, mas que deveriam ser. Vimos o que aconteceu com o Mike e como ele lidou ao ser exposto por Solomon. Solomon fez um ótimo trabalho e está se defendendo muito bem. O cara é um advogado de verdade para a F-Stakes, então não espero nada menos de um cara como Solomon. Sabe, realmente analisando tudo o que Mike está fazendo para, de verdade, abrir as conversas sobre, tipo... em quem você está realmente colocando sua confiança e sua fé. Quando se trata desse tipo de homem, eu ainda estou esperando aquele pedido de desculpas, porque quando tudo isso veio à tona, ele mencionou meu nome e disse que eu agi de má fé. E eu já falei sobre isso, e sempre questionei. Eu penso, Mike, o que fiz de errado, além de falar a verdade? E parece que esse é o jeito dele dizer que quando alguém fala algo sobre ele que é verdade, é de má fé. E a gente viu ele continuar, sabe? Não só ser exposto com a dissertação dele, etc., mas também não fazer de tudo para evitar um pedido de desculpas de verdade. E isso é obviamente ego, né? Você foi pego. Alguém realmente fez um bom trabalho ao expor as coisas, sabe? Você tentou evitar tudo. Você mentiu, em primeiro lugar. Você envolveu outras pessoas para mentirem por você. E então, quando foi pego, você fez uma tentativa absolutamente terrível de pedir desculpas. E então, depois disso, foi de podcast em podcast. Criando uma retórica diferente ou dizendo as coisas mais contraditórias, Mike Zertil é uma contradição ambulante. Ele vai dizer, ei, cara, faz parte do jogo, vamos amar todo mundo, irmão. Tá ligado? Você pode, cara, você pode, sabe, falar o que quiser, mano, fala o que quiser. Eu não sei porque ele muda, eu sei que ele diz que é de Detroit e tal, mas tipo, eu não sei porque ele muda o jeito dele. Sabe, o jeito que ele fala com você, sabe, irmão, tá ligado no que eu tô dizendo? Tipo, ei, cara, fala o que quiser, Dom, sabe, fala o que quiser, tá tudo certo falar o que quiser, cara. Quando alguém fala o que quer, ele fica chateado, né? Pra ele, tá tudo bem fazer vídeos sobre, sabe, outras pessoas, tipo astros de cinema ou treinadores de Hollywood ou sei lá. Pra ele, tudo bem fazer isso, mas se fazem com ele é má fé. Não dá pra querer as duas coisas. Você não pode falar essas merdas, cara. E aí, quando alguém fala essas merdas, ficar tipo, ah, mano, má fé, né? E quando? Quando dizem quando a má fé é apenas a verdade. E aí a gente
olha pro meu vídeo inteiro e ele dizendo que sabe, Mike Menster, eu sou melhor que Mike Menster, eu sou mais forte que Mike Menster. Agora eu vou defender. Eu vou defender o Mike por um segundo aqui. Ok, aquele vídeo que eu fiz, certo? Aquele vídeo que eu fiz foi uma junção de uns 6 vídeos. E quando o Mike me convidou para ir à casa dele, isso foi há alguns anos depois do Miss Olímpia, no segundo Miss. Então, eu conheci ele há alguns anos, tipo, não faz tanto tempo, 2023, eu conheci ele no Olímpia. Foi em Vegas, vi ele e falei, precisamos trabalhar juntos. Ele respondeu, vamos sim. A gente teve um daqueles momentos, tipo, você já viu aqueles memes que é tipo, você dá aquele toque de mão, ele faz assim, e faz aquele barulho enorme. E você fica tipo, já somos amigos instantaneamente? Porque aquilo foi tipo, sabe do que eu tô falando? A gente fez algumas colaborações. As coisas estavam indo. Ofereci um pouco da minha ajuda, meus conselhos sobre publicar conteúdo, etc. E naquele momento, quando eu conheci ele, eu tinha mais inscritos do que ele. E depois daquele ano, ele começou a crescer um pouco mais. Depois daquele ano, fizemos o segundo Miss Olímpia, onde houve uma pequena colaboração. Ele falou assim, Johnny, por que você não desce aqui? Porque eu já ia estar na região de qualquer jeito, já que eu moro ali, quer dizer, eu sou daquela região. Ele sugeriu, por que você não vem e gravamos algo? Eu aceitei. O conteúdo aconteceu. Eu peguei uma lista de perguntas, algumas perguntas eu peguei do público. Então, a gente vai passar por essas perguntas e vai responder essas perguntas. Fomos até o estúdio dele. Com minha câmera ligada, fomos respondendo várias perguntas, todas com bons temas. Então, o que eu faria? Eu vou pegar esse conteúdo e então vou fazer isso. Eu vou transformar isso basicamente em vídeos. Ia cortar cada um para vídeos individuais. Um deles respondia a treinamentos desatualizados. E estávamos falando sobre algumas coisas que fazíamos antigamente, que nós sugerimos, que era tipo, provavelmente não era a melhor coisa do mundo. E, sabe, nós admitimos que cometemos esses erros, e então entramos no assunto de treinamento intervalado de alta intensidade. Vá assistir esse vídeo porque eu concordo com muita coisa que o Mike disse. O que o Mike falou foi tipo, o principal, eu diria que o ponto que ele estava fazendo era que o treinamento intervalado de alta intensidade aparece. Ele faz o seu ciclo. Você ouve falar de treinamento intervalado de alta intensidade e depois ouve falar de treinamento intervalado de alta intensidade de novo e de repente você ouve falar de treinamento intervalado de alta intensidade, tipo agora, certo? Faz um tempo que a gente não ouvia falar de treinamento intervalado de alta intensidade. E agora, você sabe, Jeff Nippert agora encontrou de novo o cálice de ouro. Porque treinamento intervalado de alta intensidade agora é tipo, uau, cara, treinamento intervalado de alta intensidade é o que há. Eu tô treinando, sabe como é? Tô fazendo 45 minutos mais intensos que antes. Agora também temos um e-book lançado. Ele tá vendendo, ele tá divulgando. Tenho quase certeza que vocês já viram. Os comerciais dele, porque, tipo, literalmente, você vê os anúncios dele no YouTube. Com isso, tipo, no YouTube, no Instagram, ele tá gastando muita grana pra divulgar esse negócio. Então a HIT voltou a circular de novo e o Mike comentou que, você sabe, isso sempre volta a circular. Agora, o maior ponto que o Mike levantou foi que o HIT tem suas lugar. E é como, pegue um pouco de todos esses diferentes tipos de modalidades de treino, encontre as partes dessas modalidades que funcionam melhor pra você. E isso é algo com o qual eu concordo, com certeza. Porque o meu lance é basicamente, vamos fazer o fitness se encaixar na sua vida, e não a sua vida se encaixar no fitness, certo? Vamos encontrar as coisas que funcionam pra você na sua vida. Não é sobre se prender a um programa que talvez realmente não seja adequado pra você. Tipo, eu entendo uma rotina corrida. Eu não tenho tempo pra fazer um treino de 6 dias de push-pull. Pernas. Eu não preciso mais disso. Meu estilo de vida não exige isso. Eu não quero mais músculos. Eu não quero. Sabe, eu não estou tentando manter um físico tipo fisiculturista. Estou na televisão e em filmes fazendo isso. Quero ser saudável e funcional. Então meu treino mudou. Então seria meio redundante pra mim, sabe? Seguir uma modalidade de treino que não necessariamente funciona pra minha rotina. Então esse era exatamente o ponto que ele estava fazendo. E eu concordo com isso. Mas no meio disso, quando o Mike começa a falar, ele entra no ritmo dele de ei, cara, eu sou foda, eu sou foda, Dom. Isso não é nada. Eu sou melhor que Mike, eu sou melhor, blá, 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 blá. E isso foi antes de eu pesquisar sobre suas competições. Eu não olhei para o Dr. Mike ou para o Mike de jeito nenhum quando o conheci. E nesse período em que estávamos colaborando juntos, eu nunca pesquisei sobre a carreira dele no fisiculturismo ou sobre o histórico dele. Eu nunca fiz isso. Eu não fazia ideia. Só foi no ano seguinte, quando você sabe, todas as coisas começaram a acontecer, que eu pensei, meu Deus, tipo, eu poderia ter sido fisiculturista. Tipo, sabe, ele é de boa.
E eu fiz um comentário, lembro que fiz um comentário em um dos meus vídeos e eu literalmente fiz um vídeo defendendo ele e falei, se o Mike escolher o campeonato certo? Fisiculturismo agora. Com um bom físico, excelente forma e escolhendo o campeonato certo, é possível conquistar um cartão profissional. Isso não é uma ocorrência só dos norte-americanos, mas os norte-americanos produzem alguns atletas que provavelmente nunca deveriam ter conseguido cartões profissionais. E o motivo pelo qual eu digo que eles nunca deveriam ter conseguido um cartão profissional é porque eles nunca vão se sair bem como profissionais. Eles não vão. Ganhando sua categoria, você recebe um cartão profissional. Às vezes, o segundo lugar também recebe. Cada categoria oferece seu próprio cartão. No Canadá, quando comecei, se você vence sua categoria, tem que vencer também no geral. Tipo, em um ano era eu, Chris Bumstead, Regan Grimes, Dana Baker, Hassan Jama. Quem mais estava lá? Mike Cipriani. A gente tinha uma turma insana. Tony Searle. A gente tinha uma turma insana. Um de vocês vai conseguir um cartão profissional. Você teria conseguido o seu se tivesse competido no North Americans. Engraçado que Chris Bumstead pegou o cartão profissional no North Americans. Não tô dizendo que deram pra ele. Eles não deveriam ter dado pra ele porque, tipo, obviamente Chris Bumstead merecia o cartão profissional de qualquer jeito. E ele conseguiu o cartão profissional dele. Sortudo pra ele, porque foi o ano em que anunciaram Classic Physique agora faz parte do Olympia. Mesmo após tudo isso, eu não sabia que tipo de fisiculturista o Mike era. Comecei a notar que tipo de pessoa ele era pelo modo como lidava com certas situações. Agora, eu sempre vou dizer isso. Vou dar algumas dicas valiosas pra vocês sempre, porque certas dicas valiosas já foram passadas para mim, que eu guardei comigo porque fez sentido e teve um impacto em mim. Uma dessas frases é a seguinte: a adversidade não constrói o caráter, ela o revela. A adversidade não constrói o caráter, ela o revela. Quando há provações e tribulações, quando os tempos são difíceis, quem é você nesses momentos difíceis? Quem você é nos momentos difíceis revela quem realmente é. Como lida com a pressão? Como você lida com a dor? Como você lida com, como você lida com essas coisas? Vimos o Mike mostrar pra todos que é X, Y, Z e depois agir assim. Mas tendo uma apresentação terrível, sabe? Eu diria em seu último show e depois colocando a culpa no bronzeado. E então vimos ele ir de podcast em podcast. Depois de fracassar no palco competitivo e dizer que é melhor do que essa pessoa, ele... Quem sou eu? Comparado ao Mike Munzer, eu sou maior e mais forte que o Mike Munzer, sou mais instruído que o Mike Munzer. Basicamente, dizendo que ele é o cara. Ninguém é melhor do que ele nesse jogo. Quando a missão dele inteira era provar que o jeito dele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele não conseguiu cumprir isso. Aí, quando ele faz isso, e você sabe, a gente tem Greg fazendo vídeo atrás de vídeo, com toda razão, a gente vê ele insistindo ainda mais. Agora, em cada podcast, ele tenta interpretar essa persona de tipo, tudo que ele sente é raiva. E você sabe, a vida é tudo escuro. E aí, quando você comenta sobre o que ele disse, é de má fé, é uma coisa ruim, a gente segue. Ele aparece em vídeos, podcasts, por aí. Ele enganou tantas dessas pessoas e realmente, eu não deveria dizer enganou, porque enganar basicamente significa tipo, ele fez eles acreditarem que ele é alguém. Quando na verdade, quando a realidade é, o Dr. Mike só participou de todos esses podcasts por causa dos números. Tipo, Chris, Peter Tila e o Diário de um Chefe Executivo. Todos esses caras conseguem trazer pessoas realmente boas, genuínas e legítimas para o canal deles. E eles fazem isso. Quando chega nesse ponto, você tem números e seguidores suficientes para merecer estar no meu canal? Eles vão aceitar quando o Mike disser que é líder em seu campo, mesmo sabendo que não é. Ele não é o líder no seu campo, nem de perto, nem de perto. Ele foi exposto a treinamentos. Gente, não é ciência de foguetes, não é. Durante meu tempo como treinador, descobri várias coisas. Porque muitos desses caras que estão dando opiniões que são, tipo, baseados em ciência ou qualquer evidência disso ou daquilo, eles não estão treinando ninguém. Eu treino pessoas de forma consistente. Eu treino. Prova anedótica de que é possível ganhar massa muscular aos 50 anos com intensidade, volume, consistência e nutrição. Fiz isso muitas vezes, do começo ao ajuste, inclusive com quem não tinha nenhum músculo bom.
E eu já lidei com pessoas que têm, sabe, se é uma boa base, e já trabalhei com essas pessoas que tinham, sabe, né, uma boa base, treinavam de outro jeito e acabaram se machucando com problemas nos ombros. E agora é tipo, cara, eu posso treinar sem dor e ganhar massa muscular em numa idade em que muitos diziam ser impossível ganhar massa muscular. Sempre me perguntam se ainda é possível ganhar massa muscular nessa idade. Então, quando se trata dos treinos, pessoal, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas fizeram a gente acreditar que é. Bem, vocês acham que o caminho é científico, baseado em evidências, mas sabemos que é só intensidade. É o seu principal componente. Esse é o diferencial, é intensidade. E você adiciona isso ao volume. É isso. Receita perfeita. Enfim, então, à medida que continuamos vendo todas essas coisas entrando em ação agora, estamos avançando rapidamente. Agora estamos nesse ponto em que Mike foi, você sabe, ele foi exposto. E então, dentro dessa exposição, você sabe, o segredo foi revelado, sabe? Já abrimos a caixa de Pandora, chame como quiser. Agora estamos vendo os personagens sendo revelados. O personagem agora está sendo mostrado para você. Quem são as pessoas que você assiste por trás das câmeras? Quem está na frente das câmeras? Quem são essas pessoas? Quando você olha, quando você segue uma certa pessoa e a acompanha, você faz isso por alguns motivos, certo? Você os segue porque confia no conhecimento deles. Mas ao mesmo tempo eles impactam você e te motivam a seguir. Vou te dar um motivo pelo qual as pessoas me seguem. As pessoas me seguem. E aí, quando eu vou para os consoles, elas dizem, cara, Johnny, eu te sigo porque você parece muito genuíno. Sabe, você fala as coisas como elas são. Tipo, você tem sido consistente nas coisas que vem dizendo ao longo dos anos. E é por isso que eu te sigo. E assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. Pela minha experiência, entendo porque alguns seguem certas pessoas. E você os segue porque, primeiro, eles têm o conhecimento. Segundo, eles ressoam com você de alguma forma. São carismáticos, te inspiram, te motivam. E isso parece não ser o caso real quando se trata disso. Parece que a maioria desses influenciadores que você segue, na verdade, são inseguros. Garotinhos que nunca enfrentaram seus traumas do passado. Essa é boa. Mais profundo, pessoal. Vocês não entendem. Já faz um tempo que estou nessa jornada em busca de liberdade mental, consciência e inteligência emocional. Diria que há mais de uma década. Muitas coisas me foram reveladas nessa jornada. E uma das coisas que percebi, que entendi por mim mesmo, é que até eu entender como eu funciono, sempre serei vítima dos meus impulsos emocionais. Sempre responderei e reagirei com emoção. E emoção não é, de forma alguma, a melhor base para uma reação ou resposta. Porque se você não sabe como controlar essa emoção, é essa emoção que está controlando você. Então você acaba fazendo coisas que não têm a ver com o seu caráter, mas na verdade é o caráter deles. Dr. Mike não costuma dizer isso, sabe? Ele é doutor, tanto faz, legal, eu sei. Eu sei diferenciar um médico que prescreve remédios de alguém com título de doutor. Entendo essa diferença. Tanto faz, Dr. Mike ou Mike, quem se importa? Com tudo isso, vemos quem essas pessoas realmente são. E há perigo. Há perigo em seguir alguém acreditando que essa pessoa é tão confiante assim. E aqui está o porquê. E aqui está o motivo de não ser. Aqui está o motivo de ser perigoso. Você confia neles por causa do conhecimento deles. Você ouve o que eles dizem. Você se apega a cada palavra que eles falam, cada última palavra. Você vive quase baseado no valor deles. Você adotou as coisas que eles fizeram e disseram sem perceber que essas coisas foram construídas em cima dessa insegurança. Se escondendo atrás de seguidores, inscritos, dinheiro, negócios, aplicativos, todas essas coisas. Porque a coisa mais óbvia para mim, quando eu olho para muita coisa, quando eu olho para muitos canais, isso é um problema. Das pessoas que você segue e falam sobre corpo, quantas mencionam saúde mental? Quantas delas estão garantindo isso? Alguns dos conteúdos que eles publicam abordam como você pode se fortalecer por dentro. Quantas pessoas estão comentando sobre isso? Isso ocorre porque não tem a resposta, pois não fizeram essa jornada. Mike já disse para si mesmo que Mike já expôs que ele nem acredita nessas coisas. Isso é besteira, não é real. Eu não posso. Ele disse isso no vídeo, no podcast com o Diário para Chefe Executivo. Não posso afirmar que se eu voltar, não posso você. Realmente não acredito que, ao retornar a certa parte da minha vida, que essa é a razão pela qual sim, há muito mérito nisso. Sim, o passado realmente molda quem você é hoje.
Somos programados por nossos pais e ambiente, e só ao entendermos isso deixamos de viver sempre sob essa programação. Basicamente, fazendo as coisas do mesmo jeito que nossos pais fariam. Acabaremos criando nossos filhos do jeito que nossos pais nos criaram. Às vezes, vamos até repetir abusos do jeito que nossos pais faziam. Não estou dizendo que todos os pais fazem a maioria das coisas, mas, de qualquer forma, podem ser hábitos como beber ou fumar. Pode ser a forma como você lida com situações, como lida com o amor, como lida, sabe, com situações estressantes. Você aprende isso com seus pais, você aprende isso com o seu ambiente. À medida que você cresce, muitas coisas acontecem com você e moldam quem você é hoje. E a parte bonita da vida é essa. É perceber, estar consciente e então se separar disso. Porque essa separação é o que realmente faz você descobrir quem você é como indivíduo. Você com certeza tem um modelo dos seus pais, 100%. Meus pais são mais velhos, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Quando eu olho para meus pais agora, eu olho para minha mãe, eu olho para meu pai, e eu os vejo como uma mulher e um homem. Eu respeito os dois, mas isso me ajuda a entender que eles são humanos. Humanos cometem erros, e humanos fazem o que precisam fazer para sobreviver. E dependendo da educação e do ambiente deles, isso vai determinar como eles fazem essas coisas. E se por acaso eles tiverem filhos, então eles acabam passando meio que, sabe, transmitindo seus jeitos pros filhos. Talvez não de modo consciente, mas de uma forma que funciona pra eles. Não existem regras, não existe, sabe, um manual pra nenhum deles. É a sobrevivência do mais forte, de várias formas diferentes. Quando você vê caras como o Mike que evitam falar disso e torcem o nariz, para ser sincero. Quando você os vê enfrentando adversidades, percebe quem eles realmente são, o caráter deles. Quem são eles? Quem é Mike nas dificuldades? Mike culpa e intimida a si mesmo e aos outros. Você viu como ele fez? Todos conhecemos Salomão, e o que ele fez foi porque todos agimos como ele nesse setor, de algum jeito. Nós expomos as besteiras, expomos as coisas idiotas que as pessoas estão fazendo no TikTok, ou as coisas idiotas que os treinadores de Hollywood, você sabe, eles estão dizendo para as pessoas fazerem. Estamos expondo as mentiras das pessoas que dizem que são naturais. E, obviamente, não são. Estamos expondo essas coisas. E Salomão fez exatamente isso. Infelizmente para Mike, ele acabou sendo a pessoa que ele mesmo expôs. E então, como ele lida com isso? Bem, alguém com inteligência emocional e autoconhecimento faria isso. Assumiria a responsabilidade. Vai dizer... Sabe de uma coisa? Ele está certo. Eu sou. Ele está certo. E tudo o que eu preciso fazer é simplesmente dizer: ei, cara, Salomão estava certo, na verdade. Sabe? Essa é a minha dissertação. Sabe lá atrás? Isso foi, tipo, sabe, há mais de 10 anos, sabe? E desde então eu tenho feito o meu melhor, sabe? Pesquisando, etc. Tudo isso poderia ter sido resolvido, nada disso teria acontecido. Mas o que aconteceu foi que isso causou um efeito bola de neve de mais revelações. Quem é Mike? Eu não estou sendo maldoso, eu não estou sendo rude, eu estou sendo honesto. Só estou te contando os fatos. Enfrentando as coisas de frente, ele se esconde atrás dos amigos e os usa como escudo. Usa seus seguidores como escudo. Ele tenta colocá-los contra eles, tenta fazer com que eles intimidem ali. Mas então ele continua e insiste ainda mais. Ele vai em outro canal, ele vai no Barbell, seja lá qual for o podcast, ele vai... Quem adiciona podcasts? Ele só fala mais pra desviar o assunto. Ah, Solomon é isso, lá ele é aquilo, e ele é o pior aqui. E ele fica, olha, ao invés de olhar pra si mesmo e enxergar os próprios erros, porque... quando as pessoas enxergam os próprios erros em tempo real e reconhecem isso e então assumem a responsabilidade, isso tem muito mais poder. Agora, tem algumas coisas que eu tenho. Eu continuei. É tipo, sabe, como a gente pode realmente lidar com essas coisas, enxergar essas coisas e aprender com elas? Como a gente aprende com tudo isso? Podemos fazer algumas coisas. Escrevi algo. Quando você tem que ser capaz de perceber sinais de insegurança, porque, olha, deixa eu te falar uma coisa agora, tem muito disso por aí. Tem muita gente insegura na internet, que está se disfarçando de machão. Existem King Azules, Ben Azules, Wes Watson e esses perdedores da pílula vermelha que se acham machões. Tem um monte de gente que está se escondendo atrás ou fingindo ser seu disfarce de músculos e dinheiro. E eles dizem que são isso, que fazem essas rotas adolescentes e tentam te mostrar esse estilo de vida fabricado, quando na verdade são pessoas inseguras tentando desesperadamente se encaixar. Olhe para as coisas que você vê o Mike fazendo agora, vindo de um cara que basicamente dizia que o jeito dele era a verdade da vida, precisa operar mesmo saudável.
Ele está seco agora, ele está realmente seco agora. Ele está seco porque realmente está se esforçando muito para perder gordura, ou ele está seco porque está usando um monte de outras coisas. Quando eu competia no fisiculturismo, achávamos que víamos tudo. Se o rato do verdadeiro titã existisse na minha época de competição, eu certamente teria usado. Mas eu já tinha a base dos fundamentos, os hábitos e o estilo de vida já estabelecidos para evitar que minha cabeça afundasse ainda mais. Sabe aquele buraco de tortura? Um ratinho da verdade teria sido ótimo. Entendo, mas também não digo que a ciência seja a única verdade na vida. Também consegui criar bons hábitos, também já me descasquei. O Mike está fazendo isso pelos próprios métodos ou usando fontes externas como o Red ou o True, títulos e fotos. Sabemos que ele está certo, não julgo, mas você não pode me dizer isso. Sua base científica, evidências, aplicativo ou treinamento como eu, faça isso, aquilo, etc. Quando você está usando tantas coisas diferentes fora da ciência, ser uma experiência científica por si só não faz de você alguém baseado em evidências, sinais de insegurança em pessoas bem-sucedidas que se autodepreciam. O que é isso, certo? Ficar constantemente fazendo piadas sobre si mesmo, sinceramente se rebaixando, meio que tirando sarro de si, dizendo coisas estranhas, certo? Isso pode acontecer sempre. Eis porque isso não é bom. Aprendi isso na terapia cognitivo-comportamental e na terapia comportamental dialética, e não gosto de coaching. A forma como você fala sobre si mesmo, seu corpo escuta o que você diz sobre si mesmo. Se você diz, eu sou um perdedor, seu corpo não sabe negar. O único objetivo do seu corpo é sobreviver e dizer sim, porque ele não consegue dizer não, seu corpo não pode dizer não. Então se você pensa, estou doente, você vai se sentir doente. Cara, estou preso nisso, nesse buraco, você vai se sentir preso nesse buraco. Eu não posso fazer essas coisas por causa dessa situação, então ele não pode fazer essas coisas por causa dessa situação. Então, até mesmo brincar sobre si mesmo tem um efeito na sua jornada na vida. O humor autodepreciativo ele é um sinal de insegurança, não uma demonstração de consciência de alguém. Necessidade de validação, buscar sempre aprovação ou feedback dos outros. Pessoal, isso é algo importante para vocês entenderem. Se você compete e posta fotos suas online o tempo todo sem motivo específico. Vamos deixar claro, quando você tem um negócio e você é o meu físico, meu estilo de vida e eu somos basicamente meu cartão de visitas. Então, se eu posto uma foto minha, e se você olhar meu Instagram, provavelmente vai ver uma foto minha sem camisa aqui e ali, ou uma foto de competição. Se você vê sempre a imagem dessa pessoa, olha pra mim. Eu tenho tantos. Sabe, você nem está há uma semana de uma competição. Isso é buscar validação de fontes externas. Porque se você não se importasse com validação de fora, você não postaria isso. Você não precisa postar. Eu entendo. Se for tipo, ei, cara, aqui está uma foto, você está posando, é tipo, ei, faz pose comigo, ou sabe, quer minha dieta e você aparece, legal. Mas se for algo quase semanal, onde sempre vê alguém postando sobre o físico e a rotina deles, hipossucção, compensação exagerada, se gabando de conquistas, status ou, sabe, posses para se elevar. Quantas vezes você já viu algum desses caras alfa perdedores? Eu tenho tanto dinheiro. Eu tenho isso, aquilo. Isso mostra insegurança. Deixa eu te falar uma coisa. Cresci perto de pessoas com dinheiro, mas no início não tinha. Depois meus pais nos mudaram para termos uma vida melhor. Apesar de tudo, foi um bom plano. Tipo que os pais acham, quando você é uma criança que não tem tanto quanto as outras, é meio que, poxa, isso é ruim, sabe o que quero dizer? Mas eu pude realmente aprender como as pessoas com dinheiro de verdade agem. Que você realmente não sabe. Eles têm dinheiro, você não sabe. Tipo, você não sabe até saber mesmo. Caramba, esse é um cartão muito bom. Ou, cara, eu olho pro relógio que ele tá usando. Eles não ficam te mostrando ou andando por aí, tipo, ei, olha pra mim. Eles não ficam se gabando do faturamento da empresa ou do que tem. Quem tem dinheiro e riqueza geracional vê isso como parte da vida. Digamos, com alguém que tem talentos. Alguém que é tipo, eu mesmo, eu toco piano desde os 3 anos de idade. Vocês provavelmente mal sabem. Eu toco 7 instrumentos, meu 8º instrumento agora é o controlador de disc jockey. E sabe, vocês provavelmente não sabem muito sobre mim, né? Esse é o meu principal talento. Eu não preciso me gabar disso. É assim que as pessoas que já têm essas coisas agem. Aqueles que não têm, que nunca tiveram antes. Eles se gabam porque não sabem quando isso estará disponível. Eles precisam contar para todos, pois isso reflete seus sentimentos e valores, comparação com os outros.
Com que frequência alguém se compara com a próxima pessoa, né? A comparação é o ladrão da alegria. Se alguém vive se comparando com os outros, o que acontece com ela? Você pode pensar, ei, olha pra mim, eu tenho essa quantidade de dinheiro e aquela pessoa tem aquela quantidade de dinheiro, tipo, eu sou muito melhor do que ela. O que você acha que realmente está acontecendo com essa pessoa? A maneira como eles estão falando sobre a outra pessoa, eles estão se comparando com alguém? Mesmo tendo mais que os outros, isso os afeta negativamente por dentro. Eles não entendem isso por falta de autopercepção, inteligência emocional e consciência social. Se você tem uma boa consciência social, não precisa contar isso pra ninguém. Isso não faz parte. Não faz parte do plano, não deveria fazer. Se você é uma pessoa confiante, nada disso importa. Inconsistência no comportamento, alternando entre confiança e dúvidas sobre si mesmo, certo? Pode refletir em inseguranças subjacentes. Quantas vezes você já viu alguns dos seus influenciadores favoritos, ou seja lá quem for, mudarem de opinião o tempo todo? De serem, tipo, uma pessoa confiante? Eu não sou confiante, sabe? Eu sou a pessoa mais inteligente. Eu não sou a pessoa mais inteligente. Eles são indecisos. Não são firmes. São mornos. O texto abaixo diz, se você não é duro nem frio, é morno. Eu vou te cuspir da minha boca. Cuspir morno, mas não fique mudando de lado entre os dois. Ser uma pessoa morna é ser uma pessoa fraca. Uma pessoa de mente fraca foca na imagem. Dá ênfase demais à aparência, status, necessidades e percepção pública. Mike é ótimo. O vídeo que saiu do Dorian Yates dizendo que um saco de merda maior é só um saco de merda maior. Alguns comentaram, mas o Mike faz mais. É isso que você acha. Você acha isso. Você acha que o dinheiro do Mike é suficiente pra ele? Você acha que o dinheiro do Mike? O Mike daria tudo o que ele tem pra ter o status do Dorian Yates. O Mike faria de tudo e está fazendo de tudo para ser aceito nessa indústria. Alguns de vocês nem olham para isso ou percebem o que realmente está acontecendo. E ele está desesperado para ser aceito, como ele mesmo disse. E ele falou isso em podcasts. Ele está desesperado para ser aceito. Ele começou a usar esteroides porque achava que quando usasse esteroides, as pessoas iam ouvi-lo mais. Porque elas ouvem. O outro cara, né? O que isso significa? Por que não me ouvem? Preciso de mais músculos. Se eu tiver mais músculos e eu tiver um cartão de frases ouvindo, diminuir os outros para elevar a própria autoestima. Tipo, meu objetivo aqui não é dizer para você parar de seguir essa pessoa, ou que meu objetivo é te dar, sabe, algumas informações. Você faz o que quiser com o que eu disse, quem você está seguindo são as pessoas confiantes. Se você soubesse que as pessoas que você está seguindo são inseguras, egoístas, se acham no direito de tudo, pessoas maldosas, com um espírito de garota má, você ainda as seguiria? Posso garantir que você não seguiria, prometo isso. Se o caráter de cada uma dessas pessoas que foi exposto fosse o caráter que você visse desde o começo, eu posso te prometer que você não estaria seguindo elas. E se você acha que seguiria mesmo assim, isso só mostra o que você está disposto a tolerar neste mundo. Eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Não tem conteúdo suficiente sobre isso por aí. E especialmente em um setor que precisa disso desesperadamente. Especialmente em um setor que precisa desesperadamente. Especialmente em um setor onde o ponto focal, ou eu diria o núcleo, gira em torno do fisiculturismo e do fisiculturismo. Em competições ou qualquer tipo de competição de transformação, 3 em cada 5 pessoas têm. Isso é só um valor esperado. Não estamos falando de todas as outras coisas. As doenças mentais que existem, a depressão, a ansiedade, a longa linha de traumas que nunca foram, tratados. Tudo isso acaba simplesmente encoberto. Olha pra mim e como eu sou bonito, olha como meus músculos são grandes, olha como minha cintura é fina, olha como meu bumbum é grande, olha como meus lábios são bonitos, olha para os meus seios. Olha para o meu dinheiro, olha para os meus carros, olha para os meus seguidores, olha para as viagens que eu estou fazendo, olha para todas essas coisas. Olha aqui, é tudo distração para você não ver o mais óbvio, né? O mais evidente. Estamos em uma indústria onde a epidemia é a doença mental e ninguém pensa nisso. Espero que alguns de vocês tenham conseguido chegar até esse vídeo. E se não conseguiram, bem, vou garantir que haja alguns capítulos que possamos pular, mas eu faço isso. Espero que assistam até o final, pois esses vídeos são importantes, e farei mais porque isso é necessário. Precisamos falar não só sobre como ficar bem, mas sobre realmente se sentir melhor.
Não me importo com sua aparência. Isso nunca vai mudar. Sei disso como treinador. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco das minhas ideias, mas até a próxima, pessoal. Me digam como vocês se sentem nos comentários. Vamos ter uma conversa aberta, vamos falar sobre isso, vamos começar a conversar sobre isso de verdade. Porque através da vulnerabilidade, nós fortalecemos uns aos outros. Ferro afia ferro. Isso me leva a isso, pessoal. Até a próxima. Vocês sabem como é. Ferro, progresso do presidente de ferro. Eu estive observando sua vida nesse meio tempo.